Vamos lá. Os anjos e os pastores. Havia naquela mesma região, Lucas 2, verso 8, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, o que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram e se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém guardava todas essas palavras, meditando-as no coração, refletindo, meditando sobre essas coisas no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes for anunciado. Maravilhoso Espírito Santo de Deus, eu tenho a mais absoluta convicção de que esse texto foi registrado, escrito por Lucas, debaixo da tua orientação. Espírito Santo de Deus quem orientou, inspirou esse texto, aleluia. E que todos nós, o Espírito de Deus, sejamos abençoados por esse texto, não pela voz de homem, que sejamos abençoados por essa palavra, não por aquilo que o homem possa dizer, mas que o Senhor mesmo, o Espírito Santo, fale a cada um de nós. Eu te peço em nome de Jesus, amém, amém e amém. A primeira coisa que eu quero dizer para você, e eu tenho insistido bastante nisso, é que qualquer texto bíblico, recomendo muito que você abra para ler, não apenas com a expectativa de saber acerca de um fato ocorrido. Quando você apenas deseja conhecer ou saber mais sobre uma ocorrência no passado. Isso é importante? Sim, isto é importante, mas isso é insuficiente. Isso é importante? Sim, isso é importante, mas se você lê a Bíblia apenas com o intuito de acrescentar ao seu conhecimento, de acrescentar ao seu cognitivo, você está com isso então mutilando, retirando do Evangelho uma parte expressiva daquilo que o Evangelho tem. Ou seja, qualquer texto bíblico tem a proposta de que nós vivamos e experimentemos aquilo que está registrado. Eu quero viver, eu quero experimentar, eu quero trazer para a minha vida, eu quero vivenciar. Repete comigo esse termo, vivenciar, fala comigo, vivenciar. Eu quero vivenciar aquilo que está no texto bíblico. A Igreja de Jesus diga amém. Portanto, mesmo esse texto, irmãos, sendo um texto muito natalino, os pastores sendo visitados por um anjo, e depois uma milícia de anjos, milhares de anjos, e aí os pastores indo até a manjedoura, e aí os pastores visitando José, Maria, o menino Jesus, aquele quadro bem natalino, os animais ao redor da manjedoura. Eu não quero apenas ler
e visualizar na minha mente um fato que realmente aconteceu. O que é que isso tem a dizer para mim? Pergunte-se a si mesmo agora, irmão. O que é que isso tem a dizer para você, para o seu coração? Esse texto natalino, o que é que ele tem para o seu coração? O que é que ele tem para a sua mente? Você está fazendo essa pergunta agora, irmão? Que modificações precisam acontecer, precisam ser processadas na sua mente? Que modificações precisam ser processadas no seu coração? Que mudanças precisam ser processadas nos seus sentimentos a partir desse texto? Essa é uma pergunta fundamental se nós queremos absorver da palavra o que na minha vida precisa ser mudado a partir desse texto natalino. O que na minha vida precisa ser modificado a partir desta cena tão conhecida no mundo inteiro. Volto a dizer, os anjos, os pastores, a manjedoura, Jesus, o menino Jesus, José, Maria, os animaizinhos. O que é que esta cena descrita por Lucas tem a dizer para mim, para você? Que todos nós recebamos com nossa mente aberta, com o nosso coração predisposto a ser mudado, que todos nós recebamos dessa forma a palavra de Deus, a igreja de Jesus, diga amém. Em primeiro lugar, vamos lá. O verso 9 que nós lemos. Um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. Onde eles estavam. Repete isso comigo. Onde eles estavam. Onde eles estavam, os céus se abriram. Presta bem atenção. Sugiro a você, guarde o seu celular, vire o seu celular para baixo, esteja bem atento. Onde eles estavam, lá onde eles estavam, os céus se abriram sobre eles. Lá onde eles estavam, algo de Deus aconteceu sobre eles. Lá onde eles estavam, algo da parte do céu veio sobre eles. Lá onde eles estavam, algo da parte de Deus de grande importância aconteceu. Meus irmãos, Deus fala, prestem bem atenção nisso, Deus fala, Deus se manifesta e fala de modo especial, não apenas em lugares tidos como sagrados. Estamos aqui num culto, num encontro, num templo, numa igreja. Este lugar é sagrado, essa reunião é sagrada. Aqui é um lugar de adoração ao Senhor. E eu tenho a mais absoluta convicção, o Senhor está nos falando nesta manhã. Aleluia! O Espírito de Deus está aqui e Ele está nos falando nessa manhã. Mas onde quer que nós estejamos, onde quer que nós possamos estar, muitas vezes Deus fala e nos surpreende. Onde eles estavam? A cena é muito bonita, volto a dizer, é natalina, mas eles estavam no local de trabalho deles, irmãos. Trazendo isso para os nossos dias. Onde eles estavam? Estavam na empresa. Onde eles estavam? Eles estavam no ambiente acadêmico. Onde eles estavam? Eles estavam numa conversa com amigos. Onde eles estavam? Eles não estavam no local de culto, eles não estavam no local sagrado, eles estavam não no local de adoração ao Senhor, eles estavam nos campos, cuidando dos rebanhos dos seus animais. E ali, no local de trabalho, os céus se abriram sobre eles. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida, neste novo ano que começará. Onde quer que você esteja, você experimentará o céu se abrindo sobre a sua vida. Aleluia!
Você recebe isso, irmão? Diga amém. E isso tem acontecido, irmãos. Isso tem acontecido. Eu tenho ouvido testemunhos contundentes, muito expressivos, muito fortes, de pessoas que têm sido muito usadas por Deus e têm experimentado muito das ações de Deus em lugares que não são sagrados, lá no ambiente profissional, lá no local de trabalho, lá onde você atua, no seu ofício profissional. Já contei, volto a contar para os irmãos, e digo isso porque eu acho isso muito bonito, muito expressivo. Eu e Jaqueline ainda estávamos em Resende, as meninas eram pequenas ainda. Foi ali no início dos anos 90, 91, 92, mais ou menos. A Volkswagen decidiu levar para Resende, cidade onde eu fui pastor durante 17 anos, decidiu levar para Resende a fábrica brasileira de ônibus e caminhões da Volkswagen. Foi um grande investimento. Para uma cidade pequena, então, algo de muita repercussão, só se falava nisso. A Volkswagen está vindo para Resende. Um impacto muito grande no comércio, um impacto muito grande, quantidade de pessoas de fora do Brasil chegando, um impacto muito grande, pessoas andando pela cidade, no mercado imobiliário, compra, aluguel de imóveis para pessoas morarem, engenheiros. E aí, um domingo de manhã, me lembro bem, estava bem quente como hoje de manhã, me lembro bem disso. Alguém me disse, foram me chamar no gabinete um pouquinho antes do culto começar. Nós tínhamos bem poucos irmãos na igreja que tinham facilidade com o inglês. E aí me chamaram, pastor, tem um casal, um senhor e uma senhora, que eles estão aqui. A única coisa que nós conseguimos entender é que eles são da África do Sul. E eles disseram que eles são missionários. E eles falam inglês. E tem como você ir lá rapidamente falar com ele? Eu disse, óbvio, vamos recebê-los da melhor forma possível. Quando eu cheguei, me lembro bem da estatura dele, um senhor bem alto. E eu me apresentei para eles, e eu perguntei, e eles confirmaram, nós somos da África do Sul. E eu perguntei, vocês, o que o irmão me informou é que vocês vieram fazer missões aqui. E ele disse, sim, nós somos missionários. E aí, naturalmente, eu como pastor, eu perguntei, qual é a agência missionária que te sustenta, que está enviando vocês? Qual é a agência missionária? Confesso até, pausa aqui, irmãos, isso eu não tinha mencionado nas outras vezes, tá? Um casal já, relativamente, já anciãos, os dois. Confesso a vocês que eu até achei, assim, uma novidade, porque é muito comum missionários mais jovens serem mandados para lugares distantes. Concordam comigo, irmãos? É muito comum isso. Um casal de já anciãos. E aí eu perguntei para eles, qual é a agência missionária que trouxe vocês para cá? Vocês vieram para fazer missões aqui no sul do estado do Rio de Janeiro? Eles disseram, pastor, nós viemos fazer missões aqui, mas presta bem atenção, porque na minha leitura, meus irmãos, isso é muito bonito. Mas a agência missionária que nos trouxe para cá chama-se Volkswagen. Aí eu achei meio estranho. Ele disse, é isso, pastor, eu sou engenheiro da Volkswagen há muitos anos e eu tenho passado por várias partes do mundo, Ásia, China, países também da África, onde novas fábricas da Volkswagen têm sido instaladas, e eles me mandam, talvez por eles gostarem de mim, eles me mandam para esses locais para que eu coordene
toda a obra de construção, de instalação, de montagem da nova fábrica, e eu vou passando por diversas partes do mundo. Só que, pastor, tem um detalhe, eles não sabem disso, mas com vocês eu posso dizer, com você eu posso dizer, eles são usados por Deus, e Deus me manda através da Volkswagen para que eu abençoe estes lugares. Por onde eu tenho passado, pessoas têm conhecido o Senhor Jesus através do nosso testemunho. Por onde eu tenho passado, pessoas têm conhecido o Evangelho de Jesus, têm sido batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, pastor, nós somos missionários. Eu, como engenheiro da Volkswagen do Brasil, estou sendo usado por Deus como missionário em boa parte do mundo para compartilhar o Evangelho. Isso trouxe tanta alegria no meu coração. Meu irmão, dá um glória a Deus aí por isso. Deus se manifesta, Deus usa, Deus fala, Deus se faz presente. Onde quer que nós estejamos, onde eles estavam, o céu se abriu sobre eles. Seja um missionário, seja uma manifestação do Evangelho do Senhor Jesus, onde quer que você atue, em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. E Deus nos surpreende, e Deus faz coisas. Me perdoe a redundância, isso é intencional. Deus nos surpreende, Deus faz coisas surpreendentes acontecerem. Tantos testemunhos a gente tem ouvido, eu não imaginava, Deus abriu essa porta. Eu não imaginava, lá no meu ambiente universitário, Deus me abençoou. Eu não imaginava, lá no meu ambiente profissional, Deus me usou. Eu posso compartilhar mais um exemplo para vocês, um testemunho, rapidamente? Sim, irmãos. Vamos lá. Eu fiz psicologia, isso não estava no meu script, tá? Estou tomando um tempo a mais com isso. Mas penso que vai te ajudar, vai te abençoar. Eu fiz 5 anos de psicologia, eu já era pastor, obviamente já era casado, já tinha as 2 filhas, numa grande universidade do estado do Rio de Janeiro, uma das maiores do Brasil, uma universidade particular, e um campus da universidade foi lá para Resende, foi onde eu fiz psicologia. E aí então, me lembro exatamente o dia, como se tivesse acontecido ontem. Surgiu um imbróglio no campus universitário. Tinha uma professora que estava dando aula e chegou um rapaz, talvez aí uns 40, 45 anos, muito jovenzinho, né, irmãos? Muito jovenzinho, 40 e poucos anos. E ele estava semi-embriagado. E ele foi até a sala de aula onde essa professora estava dando aula. E ele começou a se comportar agressivamente, com termos de baixo calão. Ele começou a se comportar agressivamente, com gestos ríspidos. A segurança da universidade, evitando o máximo possível escândalos, veio. E 2, 3 rapazes da segurança tentando contornar. E quanto mais tentava se contornar, mais agitado ele ficava, mais agressivo. Começava a falar alto. E aí então surgiu aquele tumulto ali no prédio da universidade, e a gente, na sala de aula onde eu estava, apenas ouvíamos os ruídos do lado de fora. De repente, a diretora do campus universitário abriu a porta da sala onde eu estava e ela pediu licença à professora, e ela disse: professora, me dá licença, mas Paulo, nós precisamos da sua ajuda. Você pode vir aqui? Aí eu pensei: Jesus, tem misericórdia de mim. O que eu fiz de errado agora? O que eu fiz de errado? E aí, quando eu saí, ela disse: Paulo, nós estamos tentando evitar escândalo. Não queremos aqui, em hipótese alguma, polícia. Isso vai ter repercussão na cidade. É ruim para a universidade isso. Você é pastor, todo mundo aqui sabe disso.
Tenta resolver isso para a gente. Aí é que eu pedi mais misericórdia a Deus ainda. E eu vi aquele camarada lá esbravejando, falando alto, termos de baixo calão e gesticulando com muito vigor. E aí eu não tive tempo, irmão, sequer para ir lá no toalete, lá no banheiro orar. Senhor, tem misericórdia. Não tinha tempo para isso, não tinha. E aí quando eu cheguei perto lá do rapaz, todo mundo olhando. E aí eu coloquei a mão no ombro dele e cheguei perto do ouvido dele e quase que sussurrando eu disse: você aceita ir comigo ali fora para nós conversarmos um pouco? E ele inesperadamente, de modo surpreendente, ele respondeu com mansidão. Ele respondeu de um modo comportado: sim, vamos lá fora conversar. E eu saí com a mão no ombro dele e fomos lá fora conversar. E eu fiquei durante um tempo conversando, todo mundo lá dentro olhando para a gente lá fora. Aí, a certa altura, eu me apresentei: eu sou pastor, eu não sei do que se passa na sua vida, eu não sei qual é a sua situação com aquela professora, mas eu quero dizer para você que a graça de Deus, ela abençoa pessoas, independente de como elas estejam. A graça de Deus, ela alcança vidas, independente do estado em que as pessoas estão e independente do que está se passando no seu coração agora. Deus te ama, Jesus te ama e Jesus pode te abençoar agora. E aí eu ouvi daquele camarada semi-embriagado: amém, amém. E aí eu orei com ele, num ambiente acadêmico, irmãos, universitário, ali no campus, do lado de fora do prédio. Eu orei com ele e eu disse para ele: agora eu acho melhor, ao invés de você voltar, está uma situação difícil, talvez seja melhor você ir embora. E ele disse: tá bom, eu vou embora. E aí aconteceu uma situação sobre a qual eu não tinha controle. Ele mesmo semi-alcoolizado estava no seu próprio carro. Ele entrou no carro e decidiu ir embora. Quando eu voltei, a diretora da universidade me perguntou: Paulo, o que é que você fez? Porque nós estávamos há quase 1 hora tentando acalmar este homem e ninguém, absolutamente ninguém conseguia. Deixa eu dizer para você, irmão, que isso seja para a sua edificação, não é para a minha glória, em nome de Jesus, que isso seja para a sua edificação. O Espírito de Deus que habita em mim, eu tenho convicção, o Espírito Santo de Deus habita em mim, o Espírito de Deus que habita em mim prevaleceu sobre aquela presença maligna que estava naquele homem ali, aquela presença sombria que o conduziu para aquele estado tão horroroso. E naquele ambiente acadêmico, o poder de Deus se manifestou, e naquele ambiente acadêmico, o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Eu gostaria de ouvir um sonoro amém, aleluia, porque o Senhor, o poder, dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus, porque Ele faz isso. Lá onde eu estava, não no culto, lá onde eu estava, não numa reunião de oração, lá onde eu estava, o poder do céu se manifestou. Lá onde eu estava, o nome do Senhor Jesus foi glorificado, aleluia. Lá no campo, os pastores experimentaram algo maravilhoso. Que você experimente coisas maravilhosas lá onde você estiver, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas aí interessante, confesso a você, eu usei muito mais do meu tempo mencionando isso agora do que a princípio eu planejava. Vamos lá, diz o texto que Maria, vendo tudo isso, guardava tudo, todas as palavras, tudo o que ela via, e não apenas guardava, mas ela
meditava em seu coração. Repete isso comigo. Meditava em seu coração. Fala comigo. Meditava em seu coração. Meditava sobre o quê? Sobre a visitação dos pastores. Os pastores relataram, os anjos vieram, o nascimento de Jesus. Meditava sobre todas aquelas coisas. Meditava sobre visitação de anjos. Ela não presenciou, mas ouviu o testemunho. Meditava sobre o menino que havia nascido. Pensava, meditava sobre os pastores que vieram glorificando a Deus. Meu irmão, nesse último domingo de 2025, deixa eu te fazer uma pergunta, olha bem para cá, olha bem para cá. Está atento ao que eu vou falar para você agora? Você tem meditado sobre o que, irmão? Tem pensado sobre o que? Na sua solidão, nas suas horas de solitude, você sozinho, você consigo mesmo. O que é que você está cultivando na sua mente? Está refletindo sobre o quê? Está pensando sobre o quê? Você tem pensado sobre as coisas boas que Deus tem feito na sua vida? Você tem meditado sobre aquilo que de bom Deus tem feito, Deus fez ao longo de 2025? Você está gastando tempo, investindo tempo, mencionando: Deus, eu te agradeço por essa bênção, Deus, eu te agradeço por aquela vitória, Deus, eu te agradeço por essa oração respondida, Deus, eu te agradeço porque o Senhor se manifestou, Deus, eu te agradeço por aquela provisão, Deus, eu te agradeço porque o Senhor me falou. Você tem meditado sobre isso, irmão? Sobre o que você tem investido tempo no seu secreto para pensar? Meu irmão, pondere, medite sobre as coisas que Deus tem feito na sua vida. Pondere, medite sobre coisas que geram esperança. Pondere, medite sobre coisas que edificam. Pondere e medite sobre coisas que te farão falar coisas boas. Pondere e medite sobre aquilo que será abençoador. Pondere e medite sobre aquilo que gerará esperança. Você conhece bem: quero trazer à memória aquilo que me dá o quê, irmãos? Repete comigo esse verso. Quero trazer à memória. Eu quero ouvir vocês falando. Vamos lá. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lamentações 3, versos 19 a 22. Gente querida, lá de cima, nós temos esse texto. Eu quero que você leia comigo esse texto, se possível. Eu lerei com vocês, nós leremos em voz alta. Lamentações 3, versos 19 a 22. Olha o que o texto nos fala, irmãos. Muitas vezes nós lemos apenas parte do texto. Muitas vezes nós... Vamos lá. Leia comigo. Todos juntos lemos. Lembra-te. Vamos recomeçar. Quero que você leia assim mais audivelmente, com mais convicção. Vamos lá. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Olha só, pausa. Está falando de aflição. Você passou por aflições, irmão? Sim ou não? Você tem experimentado absinto e fel, que são coisas amargas? Sim ou não? Eu digo sim, porque eu também tenho. Então ele fala de aflições, ele fala de fel, ele fala de absinto. Vamos continuar. Próximo verso. Vamos lá. Minha alma, todos juntos. Minha alma certamente se lembra e se abate
dentro de mim. Pausa de novo. Isso acontece com você, irmão? O absinto, o fel, as aflições, essas coisas te abatem? Eu quero dizer sim, porque essas coisas me deixam profundamente abatido. Vamos prosseguir? Vamos lá. Disso, todos juntos, disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. A versão mais conhecida é a que eu mencionei para vocês. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Fala comigo. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha, eu tenho experimentado fel, eu tenho experimentado absinto, eu tenho experimentado aflição, porém, fala comigo, porém, o que é que eu vou trazer à minha memória? O que é que eu vou trazer à minha memória, irmãos? Aquilo que me dá esperança. Fala de novo, o que é que eu vou trazer à memória, irmão? Eu serei intencional, eu trarei à minha memória o que me dá esperança. Vamos lá, o verso 22, projeta pra gente aí, querido. O que é que me dá esperança? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Diga aleluia aí, meu querido irmão. Eu trarei à minha memória isso. Deus é misericordioso e as misericórdias do Senhor não têm fim. Aleluia. Vamos ao verso 23, queridos. Vamos lá. Próximo texto. Verso 23. Novas, todos juntos. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A cada manhã a misericórdia do Senhor se renova na minha vida. Grande é a fidelidade do Senhor. É isso que eu vou trazer à minha memória. Aleluia. Amém, irmão? Vamos lá, vamos prosseguir. O verso 24. O que mais que eu vou trazer à minha memória? Vamos juntos. A minha porção é o Senhor. Fala com mais vigor, irmão. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele, eu esperarei no Senhor. É isso que eu vou trazer à memória. Verso 25, próximo texto, vamos lá, queridos. Todos juntos? Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Fala comigo, bom é o Senhor. Eu gosto de ouvir isso com convicção. Nós temos que falar isso com convicção. Fala de novo. Bom. É isso que eu vou trazer à minha memória. No meio do absinto, no meio das aflições, no meio do fel, eu vou trazer à minha memória. O meu Deus é bom. Fala isso, irmão. O meu Deus é bom. O meu Deus é bom. Vamos prosseguir. Agora o último verso, o 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O que é bom? Ficar murmurando, se queixando? O que é bom? Ficar se lamentando? O que é bom? Ficar aí, como a gente fala, bem no coloquial, né, Jeremias? Quanto tempo que a gente não usa essa expressão, né? Ficar aí falando pelos cotovelos, o que é bom? Não, irmão, bom é ter esperança. Fala, bom é ter esperança e aguardar muitas vezes em silêncio. A gente precisa aprender isso, sim ou não, igreja? Aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Aleluia. São essas coisas, mesmo em meio ao absinto, são essas coisas, mesmo lidando com situações de aflição na vida, são essas coisas que eu vou trazer à minha memória. Sobre elas eu vou meditar. Eu vou meditar, vou investir meu tempo sobre as coisas boas que o Senhor tem feito, vou falar das coisas boas que o Senhor tem feito, vou guardar na minha memória as coisas boas
que o Senhor tem feito. É muito perigoso a gente fazer qualquer tipo de generalização. Mas algumas são bastante interessantes. Algumas são interessantes. Vamos lá, segura essa, recebe aí, porque é uma verdade. Há dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. Eu sei que isso é generalização, mas vamos lá. Dois tipos de pessoas. Aquelas que se concentram nas possibilidades e aquelas que se concentram nas impossibilidades. Aquelas como Josué e Calebe que se concentram nas possibilidades. A luta está grande, mas Deus vai abençoar. A dificuldade é grande, mas Deus abrirá um caminho. Não sei como será, mas meu Deus é grande e Ele fará algo novo acontecer. Não sei como será, mas Deus providenciará. O momento é difícil, mas eu tenho certeza, coisas novas virão. Eu me concentrarei nas possibilidades. Amém. Ou pessoas que se concentram nas dificuldades, nas impossibilidades, nos impedimentos. Está difícil, acho que eu vou desistir, não está fácil, as coisas estão muito ruins, a vida tem sido injusta comigo, não suporto mais os problemas. Sobre essa segunda etapa, sabe o que eu quero dizer agora, meu irmão? Fala comigo isso. Queima em nome de Jesus. Repete isso comigo, eu queimo isso. Em nome de Jesus, concentre a sua mente nas possibilidades. Como a gente vai cantar agora, o meu Deus é grande, Ele é poderoso. Quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, eu falarei isso. Quão grande é o meu Deus. Amém, amém e amém. Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra. Como nós oramos e pensamos inicialmente, que nossa mente seja mudada, que nossos corações sejam processados pela Tua palavra. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, onde quer que estejamos, em qualquer ambiente, profissional, acadêmico, família, que recebamos visitações de anjos, em nome de Jesus. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que nós foquemos, coloquemos nossa mente, nosso olhar, o olhar da nossa alma, nas coisas maravilhosas que o Senhor fará. Nas coisas maravilhosas que o Senhor fará. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Amanhã o Senhor fará maravilhas. Em oração, irmão, repete isso comigo. Amanhã, fala de novo, irmão. Amanhã o Senhor fará o que, irmão? Fará maravilhas.